de bem com a educação. Bom dia, Cláudia Bezerra. Bom dia, pessoal. Bom dia, Carla BG. Mais uma quinta-feira de luz, sol e muita harmonia nesse período aí que se aproxima e o carnaval chegando e a gente aqui com novidades. E a primeira delas nós vamos falar sobre o tema de inclusão da deficiência com pessoa surda e muda. A gente sabe que a inclusão de deficiência no Brasil, através da educação, tem crescido significativamente, principalmente no Piauí, melhorando a vida de crianças, jovens e adultos com algum tipo de limitação física, intelectual ou sensorial. Nós convidamos, então, a gerente de inclusão da educação especial, professora Márcia Raica, a professora do município de Piracuruca, que trabalha também numa sala de surdos mudo, professora Rosimeire Coutinho, a estudante Kelly, do curso de pedagogia, que é surda e que também já está no mercado de trabalho, e a nossa intérprete de Libras, Mara Rúbia. É um prazer receber todas vocês. Bom dia. Bom dia. Professora, o Piauí bateu recorde em 2012 no atendimento e matrícula de alunos com educação especial. Certamente. A gente tem avançado no que se refere à inclusão dos nossos alunos público-alvo da educação especial. Se a gente for fazer um breve histórico da educação especial, a gente percebe o quanto eles foram marginalizados, excluídos das escolas e que nos dias atuais a gente já vê esse avanço. Atualmente, nas nossas escolas públicas estaduais, a gente tem para mais de 4.000 estudantes público-alvo da educação especial incluídos nas nossas escolas comuns. Vamos então conversar com a Kelly. Kelly, qual foi a sua dificuldade, sua maior dificuldade nesse processo de educação para que você chegasse no ensino superior? Vamos esperar então a intérprete se aproximar um pouquinho mais. Ao vivo é assim mesmo, gente. A pergunta novamente, nós gostaríamos de saber da Kelly qual foi as dificuldades nesse processo de educação para chegar ao ensino superior. Quais foram as maiores dificuldades? Aí você vai falando, Mária. Então, aconteceu que aos 3 anos de idade, ela foi matriculada numa escola particular próxima à casa dela, minha casa da mãe dela. E ela estudava junto com a irmã dela mais velha. E tinha muita dificuldade, faltava comunicação com a professora. A mãe dela se preocupava bastante com isso, não sabia como agir, aí procurou uma escola especializada, A mãe dela levou ela lá e ela começou a estudar nessa escola. Então foi a primeira vez que ela teve contato com o surdo, interagiu com o aluno surdo, aprendeu a Libras lá nesse lugar e foi desenvolvendo, crescendo. Aos 10 anos, ela mudou para uma escola do estado, Matias Olímpio. E lá começou a estudar numa escola que dentro dessa escola tinha ouvinte, mas na sala só havia surdo. Então ela estudava, se desenvolveu e com 12 anos ela mudou para outra escola do estado, que é o Paulo Ferraz. Tinha surdos, mas dentro da escola ela estudava com surdos. Conseguiu se desenvolver, interagiu, tirava notas boas, conseguiu passar de ano, era muito bom. Quando ela mudou para uma escola, inclusive, que tinha alunos surdos, foi a primeira vez essa experiência dela e foi muito difícil, porque ela não tinha contato, não tinha se comunicado ainda, então houve essa dificuldade por parte dela. E uma amiga dela, ouvinte, é que ajudava ela nesse desenvolvimento, mas com a professora ela tinha muita dificuldade porque faltava comunicação. A família dela, durante esse processo, foi que ajudou ela bastante a desenvolver. Aí depois ela parou de estudar, passou um tempo no 2º ano, por causa da dificuldade com a professora, não tinha intérprete, faltava essa comunicação, ela vivia angustiada, então ela abandonou a escola. E a mãe dela não queria que ela continuasse para poder se qualificar. Aí ela pensou em universidade, também não quis. E ela pensou, os surdos são menos qualificados, os ouvintes são mais, e tudo isso vinha na cabeça dela. Então ela começou a trabalhar no Carvalho e pensou, com vontade de voltar ao estudo, a se esforçar, a continuar nessa qualificação. Então ela saiu do Carvalho, aí fez um curso de instrutor, para se formar de instrutora, para estudar. Quando terminou o 3º ano, aí ela novamente conseguiu se esforçar, não parou, estudando bastante, os amigos ouvintes ajudando, aí ela conseguiu
o ensino médio. Depois ela fez a inscrição numa faculdade particular, curso de pedagogia, e ela passou, né, no vestibular. A primeira vez, ela ficou muito feliz, emocionada, porque ela conseguiu. Então ela organizou um ofício na faculdade para pedir um teste nessa primeira faculdade. Mas aí disse que ainda não era possível, não podia, ela ia, a professora só oralizando. E ela, como surda, tinha essa dificuldade de comunicação, de aprender os conteúdos. Ela pedia para a coordenadora e a coordenadora pedia para ela esperar, e isso ia protelando. E ela ficava angustiada porque não tinha como ela aprender, as notas eram baixas. Então ela foi diminuindo no questão do ensino. E ela abandonou novamente. Aí ela foi para outra faculdade, né? Foi quando ela pensou, resolveu fazer novamente. E agora está cursando pedagogia. E agora está estudando. Olha aí, um breve histórico da vida da Kelly, e que a gente sabe que é a realidade de muitos alunos, né, professora? E aí eu pergunto para a professora de sala de aula, que é a professora Rosimeire, aqui representando todos os professores dos municípios, e que a gente tem uma honra, assim, porque a participação através de 9411-7777 tem sido muito grande dos professores do interior. A gente fica muito honrado e a gente quer saber, professora, como é que você vê a questão dessa diversidade na escola? Qual é a avaliação que você faz sobre os programas e as iniciativas que são oferecidas pelo governo para que nossos atuais estudantes não passem por tantas dificuldades como passou a Kelly? Bom, sou professora de AE, da Escola Niso Brito do município de Piracuruca. E assim, falar da educação de surdos é falar de língua de sinais. Então, a SEDUC, junto à Gerência de Educação Especial, preocupada na formação de professor, estive aqui em Teresina fazendo várias formações, justamente para a gente chegar no município e estar sendo professor multiplicador, né? E estar atendendo a clientela surda de maneira que a gente eles possam estar tendo acesso ao conhecimento através da língua de sinais, porque a língua de sinais que é a língua de instrução para que o aluno surdo possa se desenvolver e ter acesso ao conhecimento. E o nosso grande desafio hoje é estar também na formação de professores no município de Piracuruca, porque nós temos a grande responsabilidade de ser o professor multiplicador, porque estivemos aqui, né, fazendo treinamento, a SEDUC e a Gerência de Educação Especial tem essa preocupação realmente de estar qualificando seus profissionais para estar trabalhando junto à educação de surdo, para que a inclusão realmente aconteça de forma efetiva. E a gente já tivemos uma turma de 40 professores formados no ano passado e hoje estamos com outra turma, com 32 professores, fazendo a capacitação em língua de sinais, justamente para que esses professores possam estar na sala de aula regular, recebendo seus alunos surdos e a comunicação acontecendo e o ensino-aprendizagem também, porque nós sabemos que falar de educação de surdos é falar em língua de sinais e o que o surdo se desenvolve é com a língua de sinais. Mas, oi. E aí, Cláudia, só complementando, a Rosimeire, a professora Rosimeire, ela é fruto, né, dos nossos programas oferecidos pela Secretaria de Educação. A gente teve a oportunidade de estar assumindo a gerência no ano de 2011, a convite do nosso secretário estadual, o doutor Átila, que também abraça, ele é uma pessoa que tem se preocupado com relação à inclusão dos nossos alunos especiais. E a professora Rosimeire participou da nossa formação continuada. A gente tem 5 centros, temos o 6º centro, foi inaugurado recentemente. Todos esses centros trabalham específico com o aluno especial. E aí, como o foco é a surdez, a gente vai falar um pouco do CAIS. O CAIS é o Centro de Atendimento das Pessoas com Surdez. Ele realiza formações, dá todo o suporte para os professores do Piauí, de um modo geral. A Secretaria Estadual, ela não se preocupa somente com o município de Teresina, mas com os demais municípios. Então, o CAIS atende alunos surdos, o CAIS realiza formação continuada ao longo do ano, com várias turmas, e a Rosimeire teve a oportunidade de fazer o nosso curso de Libras, indo para o município de Piracuruca, se desenvolveu, e a gente disse, por que não realizar no município, né, a formação, tendo essa profissional excelente? E ela tem feito trabalhos excelentes, não só com os professores, através da formação continuada, mas com o alunado que estuda naquele município. Inclusive, a gente está até com um projeto, né, na SEDUC, agora, acho que a Bassa Raica já está com ele em mãos, avaliando para que a gente possa estar fazendo também uma capacitação em língua de sinais com os alunos do município de Piracuruca e dos municípios, né, que são jurisdicionados da 3ª regional.
mas a gente tem indícios de que a formação docente, ou a falta dela, é apontada muitas vezes como uma das principais entraves para o desenvolvimento de práticas pedagógicas inclusivas. Existe nos cursos de pedagogia ou licenciatura a preocupação com a formação específica para esse tipo de educação? Já existe. Nos dias atuais existe a lei De Libras? Exatamente. Existe lei que diz que as licenciaturas devem oferecer na sua grade curricular, né, a disciplina de Libras. Então, a grande maioria das universidades, das faculdades, ela já tem essa preocupação de estar levando professor para trabalhar essa disciplina, porque a gente sabe que os professores, os futuros licenciados, eles terão contato, né, isso na sua sala de aula com alunos surdos. E para que não venha a acontecer essa dificuldade que a Kelly acabou de narrar para a gente. A regulamentação dos recursos do Fundeb para o financiamento do atendimento educacional especializado diz respeito somente às escolas públicas. Mas como as escolas particulares estão agindo no sentido de atender esses alunos com deficiência? Existe exclusão? Deixa eu te dizer, se a gente for falar de exclusão, não é só no campo educacional. Em todos os âmbitos sociais a gente percebe que há exclusão e não somente das pessoas que apresentam deficiência ou outras limitações. Mas focando no campo educacional e na instituição privada, assim como a pública, a gente percebe que tem avançado. É lógico, ainda existe alguns desafios, algumas dificuldades, a falta de preparação, principalmente no particular, mas o que a gente tem a dizer para vocês é que os alunos que estão matriculados no particular, na instituição privada, eles recebem no contraturno, no nosso centro, o atendimento educacional especializado, que é um atendimento necessário, primordial para a inclusão acontecer. Você puxa sempre para o público, professora, mas a gente aqui acabou de receber a informação de que mesmo existindo a legalidade, muitas escolas particulares, inclusive em Teresina, ainda recusam-se a receber a matrícula de alunos com deficiência. Em muitos estados da federação, há experiências positivas no sentido de parcerias afirmativas e aí com a participação do Ministério Público, dos movimentos sociais, dos conselhos de direito. Que avaliação, eu quero que você seja mais específica, você faz dessa situação? É possível afirmar que existe a compreensão do setor privado nessa situação? Como eu estou lhe dizendo, existe. Você não quer se comprometer. Não, mas é a realidade, porque assim, a gente tem sempre contato, por a gente estar gerenciando a educação especial de modo geral, a gente tem contato sim com os representantes da particular. E o que eu posso estar dizendo para você, existe sim, a gente não pode dizer que é 100% a aceitação das escolas para com os nossos alunos. Das escolas e das faculdades, né? Nós tivemos um caso aí de uma aluna que passou no curso superior, mas teve que deixar a faculdade porque a faculdade não ofereceu profissional em Libras para atender esse aluno. Até sobre essa questão do particular, a questão do particular tem que ver até a própria experiência da Kelly, que ela foi para uma faculdade e a faculdade sabe da lei, mas não quis contratar um intérprete para ela, né? E inclusive ela procurou o Ministério Público, o Ministério Público notificou a faculdade e ainda assim, para evitar um desgaste maior para ela, nós enquanto família, achamos melhor que ela saísse da faculdade e procurasse outra. Nessa outra faculdade, ela foi bem recebida. E já está no mercado de trabalho depois disso, né? Já está no mercado já está trabalhando. Graças a Deus. Não é? Mas vamos só finalizar com um informezinho, porque nós também, além de questões assim ruins como essa de faculdades não estarem preparadas para receber esse tipo de aluno, a gente está aí com matrículas abertas, com seleção para instrutores de Libras e... Com relação ao que a Kelly narrou, né, essa falta de intérprete dentro da sala de aula, porque o surdo ele necessita de um intérprete para estar na sala de aula, né, isso transmitindo o conteúdo do professor. A gente está na Secretaria de Educação com o seletivo aberto para instrutor e intérprete de Libras. As inscrições começaram dia 17, vai até o dia 5. Quem tiver interesse, acessar o portal da SEDUC e lá está o edital com todos os critérios necessários para a sua inscrição. A gente fica aí o convite para vocês se inscreverem, porque os nossos alunos necessitam.
É isso aí, a educação inclusiva, boa né? notícia aí, né? Muita gente aí também precisando de uma oportunidade como essa. Muito obrigada pela participação de vocês aqui no nosso programa hoje. Cláudia Bezerra, você como sempre trazendo temas importantes aqui da educação para nós. Recebendo, na verdade, o telespectador que nos acompanha, dos professores que mandam pra gente. Esse tema veio por e-mail, a gente agradece e estamos aqui, claro, de braços abertos para receber todos vocês. Então,